Boa noite a todos. Vamos falar com Deus, vamos nos envolver com Ele nessa noite maravilhosa. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Faça morada em mim. Vem Espírito Santo, faça morada em nós, habite em nós. Nós não queremos uma visita, nós queremos o Senhor.
de Deus. Convida o Espírito Santo hoje para fazer morada em você. Não apenas senti-lo. Diga isso nessa noite. Eu não quero apenas senti-lo. Eu quero que o Senhor more em mim. Eu quero que o Senhor habite em mim. Faça morada em mim. Faça de mim, diga isso a Ele, a tua habitação. Pai, nós não estamos aqui apenas para ter um momento especial contigo. Nós não estamos aqui por estar. Nós estamos aqui porque queremos ser um só com o Senhor. Um só contigo. Queremos que o Senhor more. Não queremos que o Senhor faça uma visita. Ah, Deus me visitou nessa noite, que maravilha, que glorioso, Ele me restaurou, me libertou, me salvou, me curou, me reconciliei com Ele. Que noite maravilhosa! Não, não é isso que nós queremos. Não é por isso que estamos aqui. Estamos aqui porque queremos que o Senhor more. Uma visita, por mais agradável que ela seja, ela tem hora para chegar e hora para sair, dia para entrar e dia para ir embora. Mas quem mora é diferente. Eu posso viajar, eu posso passear, mas sempre volto para minha casa, onde eu moro. É o meu habitat, é o meu lugar. Então é isso que nós queremos. Queremos que o Senhor faça morada em nós. Habite em nós permanentemente, como o Senhor prometeu. O Senhor disse: não te deixarei e não te abandonarei. É disso que nós precisamos. Do Senhor não nos deixar e não nos abandonar. Por isso nós estamos aqui. A família online que está nos assistindo agora, e você que está aqui na igreja, fale para Deus. Diga: faça morada. Se Deus ainda não mora, fala: mora. E se Ele mora em você, então diga: nunca me deixe, porque eu nunca vou te deixar. Diga isso a Ele: nunca me deixe, porque eu nunca vou te deixar. Mas se Ele ainda não mora, então diga: mora em mim. Faça morada em mim. Fale isso agora. O meu coração é o seu lugar. Faça morada. Faça morada em nós. Faça morada em nós. É só o que nós queremos. E fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu
faça morada. Eu te convido e nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim. Pai, é maravilhoso estar aqui em família. É maravilhoso estar aqui contigo. Ter essas pessoas reunidas contigo. Como eu te pedi, se alguém que o Senhor ainda não mora, não habita, que o Senhor venha habitar. Mas se há alguém que o Senhor já faz morada, que o Senhor nunca venha nos deixar. É o que nós pedimos de todo o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E amém. Podem sentar todos. Uma ótima noite. Boa noite. Deus quer te levar a um outro nível de comunhão com Ele. Nesse nível de relacionamento com Deus, Ele tem a vida prometida, a vida abundante, uma vida de vitórias, uma vida de prosperidade, uma vida de paz e de alegria, também uma vida de luta. No combo vem as lutas, mas junto com as lutas, a vitória. Nós vamos falar, abra a sua Bíblia aí, quem tem a sua Bíblia, você que está aí, a família online que está nos assistindo, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Deixa eu desligar o fundo aqui. Deixa eu beber um pouquinho de água, pessoal. Mateus 6. Guarda essa palavra. Deus quer te levar a um outro nível de comunhão com Ele. A um nível maior do que você já teve, do que você já desfrutou. Nesse nível de comunhão com Deus, a paz está incluída, a alegria está incluída. Nesse nível de comunhão, a vitória está incluída, as lutas estão incluídas, a prosperidade está incluída. O que eu percebo? Eu percebo que muitos cristãos estão vivendo hoje num nível inferior, num nível de vida abaixo do que Deus promete, do que Deus quer fazer na sua vida. Quando eu falo em nível inferior, eu sei que tem gente que ela passa por uma luta, tem gente que passa por um problema e acha que Deus a abandonou porque ela está passando por aquela luta, e acha que Deus a deixou porque tem gente que é assim. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que você fala assim: eu estou enfermo, eu fui diagnosticado com uma doença incurável, o meu marido saiu de casa, eu perdi o emprego, o meu filho está nas drogas, nos vícios, aí Deus me abandonou por causa disso. Não, pessoal, negativo. Se fosse assim, Daniel podia dizer: Deus me abandonou porque eu estou dentro dessa cova cercado de leões. Pelo contrário, junto com Daniel e os leões estava Deus presente. Por quê? Porque Daniel havia alcançado um nível de comunhão com Deus, que Deus quer que você e eu tenhamos esse mesmo nível. Eu vou focar, Dona Gertrude, olha para cá, Dona Genésia. Eu não vou ler a oração toda do Pai Nosso, mas Dona Genésia, eu vou ler só duas palavras, eu vou dizer 2 versículos do Pai Nosso. Eu vou pontuar 2 coisas no Pai Nosso, mas eu gostaria que você lesse o capítulo 6 todo, ou a oração do Pai Nosso todo. A oração do Pai Nosso é uma oração muito conhecida. Foi a oração do Pai Nosso, ela é um
modelo de oração. Olha só, quando perguntado a Jesus como devemos orar, aí Jesus disse: orai assim. Orai assim. Então Jesus nos ensinou como nos relacionar com Deus, como se achegar a Deus. E ele começa, eu vou tocar em 2 pontos só, não vou explicar tudo, só 2 coisas. Ele começa a oração, o versículo 9 diz assim, 6:9 diz assim: portanto, orem assim. Aí ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Veja que, olha o que Jesus nos ensinou. Como é que você deve orar? Como devemos orar? Ele diz: quando você começa a orar, você tem que falar Pai Nosso. Por que Jesus nos disse orai assim, Senhor? Por que Jesus nos disse orai assim, meu Deus? Por que Jesus nos disse orai assim, meu Salvador, meu Redentor, meu Libertador? Não. Jesus nos ensinou a iniciar uma oração usando a palavra Pai Nosso. Ele não disse nem meu Pai, que se eu falo meu Pai, é como Deus é só meu. Não. Ele começa dizendo Pai Nosso, quer dizer, Pai de todos. Eu vou ficar nessa palavra Pai Nosso. Por que Jesus nos ensinou a orar e começar a oração dizendo Pai Nosso? Jesus aqui está colocando você num nível de comunhão com Deus acima da média. Quando você fala Pai, dona Genésia, quando você fala Pai, significa dizer que você está na condição de filho. Então Jesus nos colocou não na condição de servo, não na condição de escravo. Jesus nos tirou da condição de servo, Jesus nos tirou da condição de escravo para a condição de filho. Isso é tão glorioso, família da online, você que está aqui, é tão glorioso que o Espírito Santo, eu peço mais uma vez, essa palavra mexeu tanto comigo, isso está ardendo dentro de mim. Faz essas pessoas entenderem o que o Senhor me fez entender. Essa pessoa que está aqui, abre os olhos dela para ela compreender o que o Senhor abriu os meus olhos para que eu compreendesse. Por favor. Olha só, Jesus tirou você da condição de servo, da condição de escravo, para a condição de filho de Deus. Porque você não vai falar pai para qualquer um. Você não vai dizer pai para qualquer pessoa. Para você chamar alguém de pai, porque essa pessoa foi o seu criador, o seu formador, ainda que fosse adotivo, que te adotou, que te criou, que te educou. Então, olha só a condição, o nível de relacionamento que Jesus colocou você na condição de filho. Por quê? O escravo, o servo, ele tem deveres. Todo empregado ele tem deveres e tem os seus direitos como empregado, mas é diferente do filho. O filho ele tem deveres, mas ele tem direito de desfrutar, de herdar tudo que o pai tem. Tudo que o pai tem também é do filho. Tudo que o filho tem veio do pai. Mas o empregado, se o patrão dele é rico, ele não tem direito da riqueza. Ele não tem direito de sentar à mesa com o patrão. Entenda isso. Vamos dizer que isso aqui é uma mesa
e eu estou servindo o almoço, eu sou empregado. Eu estou arrumando a mesa, colocando a comida na mesa. Eu tenho direito como empregado de sentar na mesa? Eu tenho direito? Está lá todo mundo comendo, o patrão, os filhos do patrão, a família. Aí eu sento lá na mesa e vou comer. Nenhum empregado tem o direito de sentar na mesa com o patrão, não sei o que o patrão chama. Mas o filho tem. Então o filho, quando chega na sala, na mesa de jantar, ele já puxa a cadeira, já tem a cadeira dele reservada, ele puxa a cadeira e senta na mesa. Você sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem um lugar à mesa com Deus. O filho, ele tem um lugar à mesa com o pai. O filho, ele tem o direito herdado pelo pai de ter uma vida financeira próspera, de comer o melhor, de morar na melhor casa. O filho, ele tem o direito de herdar a vida eterna que o pai tem. O filho, ele tem o direito de herdar saúde, vigor, energia, vida, alegria. O filho, por ser filho, ele nasceu do pai. Então o filho, ele tem o direito de ter um novo coração, um novo nascimento, porque nasceu do pai. Então entenda isso, por favor. Jesus nos tirou da condição de servos. Você não é mais, quer dizer, quando eu digo que você não é mais servo, um filho, ele é um eterno servo do pai. Um filho, ele vai servir o pai eternamente. Jesus é um excelente servo. Ele disse: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do pai. Mas quando eu uso o termo servo, não é que por eu ser filho de Deus eu não vou servir. Não, significa dizer que a sua condição mudou. Você não é mais escravo. Você não é apenas servo do pai. Você é filho. E como filho, você tem o direito de ter uma vida digna, uma vida abençoada. E quando você, olha só, quando você entende isso, absorve isso e coloca isso dentro de você, então naturalmente as promessas, o reino de Deus se manifesta na sua vida. O que eu tenho percebido? Se você não entendeu, você vai entender agora. Tem muito filho de Deus vivendo como escravo. Tem muito filho de Deus comendo migalhas. Tem muito filho de Deus vivendo como servo. O servo não tem direito de sentar na mesa, só o filho. Mas por que tem muito servo de Deus vivendo de derrota em derrota, de migalha em migalha, de fracasso em fracasso, de depressão, de angústia? Por quê? Porque você ainda não entendeu que Jesus te transportou para um nível maior do que servo. Hoje você não é conhecido por Deus como o servo Raul, o servo Genésia. Você não é mais o servo Sandra, a serva Vânia, a serva Miriam, o servo Luan, não, a serva Cíntia, a serva Luciana, não Silvana, não, hoje você é conhecido como a filha de Deus, como filho de Deus. Então quando Jesus, ele ensina-nos a orar dizendo Pai Nosso, então Jesus tirou você da condição de servo e te colocou na condição de filho. Quando eu entendi isso, quando o Espírito Santo me revelou que eu sou muito mais do que servo, que eu sou muito mais do que escravo, quando ele me revelou isso, eu nunca mais comecei uma oração dizendo Senhor meu Deus e meu Pai. Eu nunca mais comecei uma oração dizendo Senhor. Não que esteja errado, ele é o meu Senhor. Inclusive, você chama o Pai de Senhor, Senhor. Mas eu entendi que Jesus me colocou num nível maior de comunhão com Deus que eu tinha.
Então hoje, quando eu inicio uma oração, eu começo dizendo: Pai, meu Pai, Pai querido, Pai amado. Porque realmente hoje eu sou mais do que antes. Hoje eu sou conhecido, eu tenho conhecimento, eu tenho a convicção de que eu sou filho de Deus. O diabo não pode me tocar. Quando a gente era criança, como é que era? Quando alguém batia na gente, falava: meu pai. A gente corria pro pai. O diabo, olha só, o diabo sabe. Ei, presta atenção. O diabo sabe se você se considera filho de Deus ou não. Então o diabo diz assim: nela eu não posso tocar porque ela é filha de Deus. Nele eu não posso tocar porque eu não posso nem chegar perto. Porque se eu chegar perto, o pai me destrói, o pai me queima, o pai me repreende. Nela eu posso chegar perto porque ela não é filha, ela não sabe quem é o pai dela. Então tem muita gente que trata Deus como Senhor sendo filha. Não se coloca na condição de filho. Não se coloca, e por você não se colocar na condição de filho, você não desfruta a vida de filho. Então tem gente que ela vive com medo do pai. Com medo, perdão. Os escravos eram chicoteados pelos patrões quando desobedeciam. Os escravos eram punidos pelos patrões quando não fazia algo que agradava. Então tem gente que ela tem a ideia de Deus um Senhor mau, um Senhor que amaldiçoa, um Senhor que castiga, um Senhor que pune, porque você não conhece o seu pai. O filho pródigo, quando errou, o pai não recebeu um chicote. O pai não o recebeu com grosseria. O pai não recebeu com palavras de condenação. O pai não recebeu com palavras de maldição. Quando o filho pródigo retornou, o pai não virou as costas para ele. A Bíblia fala que o pai o abraçou e o beijou. Então, quem é filho de Deus sabe que Deus jamais vai te desprezar, Deus jamais vai te castigar. Ele pode te repreender, ele pode te exortar, jamais te castigar. Então, hoje, você tem que entrar hoje num nível diferente de vida com Deus. A partir de hoje, você tem que se conscientizar que Deus não é o seu Deus apenas, não é o teu Senhor apenas, Ele é o seu Pai. E como pai, como seu pai, você tem deveres de filho, mas você tem direitos de filho. E aí eu pergunto: você tem vivido vida de filho? Você tem desfrutado da vida do filho de Deus? Porque eu nunca vi um pai rico e um filho pobre, um pai forte e um filho fraco, um pai que domina sobre os céus e a terra, um pai poderoso e um filho derrotado e um filho fracassado. Não, se o pai é rico, o filho é rico. Se o pai é saudável, o filho é saudável. Se o pai é forte, o filho é forte. Então Deus, entenda isso. Olha que coisa gloriosa. Você foi colocado num outro nível. Só que tem gente que ainda não subiu de nível. Você quer ficar lá embaixo, vivendo vida de escravo, vida de servo, humilhada, oprimida, ofendida, injustiçada, pisada, massacrada. Quando você é filho. E outra coisa, eu sei que tem pai, tem mãe, que tem gente que fala assim: a mãe, o pai ama mais o filho que o outro. Eu não acredito. Eu acredito que o pai ama todos os filhos iguais. Só que tem filho que dá mais trabalho, a mãe se preocupa mais. Mas eu não acredito que tem uma mãe. Pode ser que a mãe seja mais afetiva com um, menos afetiva com o outro, mas eu acredito que o amor é o mesmo. Então eu não acredito que Deus me ama mais do que ama você. Ama você mais do que ama o outro. Não! Ele ama
todos iguais. Deus trouxe você aqui, e você, família online, que está me assistindo, Deus está dizendo o seguinte: sai desse nível de vida e vem para o meu nível, vem para o meu reino. Desfrute do que eu tenho para você. Eu tenho liberdade, eu tenho salvação, eu tenho paz, eu tenho prosperidade, eu tenho alegria, eu tenho vitória sobre todas as lutas que você está enfrentando e que você tem que enfrentar. Mas para isso, saia desse nível de servo e entra no nível de filho. Você entende? Quem está entendendo? Quando Jesus disse, orai assim, Pai Nosso, Ele tirou você do nível de servo e colocou você no nível de filho. Essa é a primeira parte. A segunda parte é essa daqui. Vamos lá. Eu estou ainda, eu li o 9, agora eu vou ler o 11. Mateus 6:11, a família online. Pega a sua Bíblia, por favor. Mateus 11. Agora eu vou ler o 9. Eu vou ler o 9. Nós estamos falando de como orar, Pai, entrar, falar com Deus dessa forma, Pai. Só que agora, nós vamos mostrar por que é importante orar. Orar quando você acorda, orar quando você come, orar quando você vai fazer uma viagem, orar antes de tomar uma decisão, orar antes de fazer uma escolha. Inclusive, quem tem o hábito de orar, quem ora sempre, a pessoa que já ora sempre, quando ela vai comer já é automático. Quando ela vai fazer uma viagem é automático. Tem gente que ela só ora quando está passando por um problema difícil. Tem gente que só ora quando está enfrentando, se ela tem um projeto, vai tomar uma grande decisão, ela ora. Mas não é o dia a dia. Aí eu vou comparar a oração com isso aqui. O versículo 11 diz o quê? O que diz o 11? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando você ora hoje, se você orou hoje, você vai ter o pão de hoje. Se hoje você não orou, você não vai ter o pão de hoje. O pão é o que sustenta o corpo. O pão é o que dá força ao corpo. O carboidrato, que é o pão, que é feito, o pão é feito de carboidrato, ele, ao mesmo tempo que o carboidrato é um vilão, ele também é um mocinho, porque é o carboidrato que dá energia. Por mais que a dieta seja restritiva, tem que ter um pouquinho de carboidrato, que é o carboidrato que dá energia. Eu já fiz uma dieta com pouco carboidrato e eu fiquei fraco. Então, o pão é o que nos sustenta fisicamente, é o que nos fortalece fisicamente. Por isso que nós comemos todos os dias, são 4 refeições por dia. Tem gente que faz 6, 7 refeições por dia, que além das normais, almoço, café da tarde, tem gente que come biscoito, come uma fruta, come não sei o que, está sempre comendo. Não tem gente assim? Ele está sempre comendo? Tem gente que está sempre comendo. Então, por quê? Porque o corpo precisa de energia. O pão sustenta. A oração é o nosso pão de cada dia. A oração nos sustenta diariamente. Não há como ter vitória, não há como ter força, não há como você vencer as lutas sem oração. A oração é como o pão nosso de cada dia. Você tem que orar todo dia para ter força. Você tem que comer todo dia para ter força física. Se
você quer ter vitória, ore todos os dias. Se você quer ter força, ore todos os dias. Quer ter paz, ore todos os dias. Quer ter alegria, ore todos os dias. Quer estar de pé diante dos problemas, ore todos os dias. A oração, ela é o pão nosso de cada dia. O dia que você não se alimenta, você fica fraco fisicamente. O dia que você não ora, você fica fraco espiritualmente. O dia que você come, você se fortalece fisicamente. O dia que você não come, você fica fraco fisicamente. O dia que você ora, você fica forte espiritualmente, para vencer as lutas, para vencer os desafios, para vencer os obstáculos. O dia que você não ora, você não tem força para vencer as lutas. Então, a oração, ela é importante todos os dias. Ela é o pão nosso de cada dia. Foi isso, essas duas coisas que Deus mandou te entregar hoje. Você é filho, se coloque na condição de filho e faça da oração um hábito diário. Eu não digo nem diário, ore sempre. Ore nas mínimas coisas. Você vai levantar da cama, Deus me ajuda a levantar da cama. Pastor Raul, preste atenção, dona Sandra. Pastor Raul, mas eu vou orar para Deus me ajudar a levantar da cama. Mas tem gente que hoje não conseguiu levantar da cama. Olha que coisa tão simples e tão importante. Olha só que coisa tão simples. Então, tudo que você fizer antes de fazer, ora. Faça da oração o seu pão de cada dia, o seu sustento, o seu alimento de todos os dias. E você vai ter vitória todo dia. Você vai ter força todo dia. Você vai ter paz todo dia. Você vai ter alegria todo dia. Você vai comer o melhor na sua casa todo dia, se você ora todo dia. Deus não supre, providencia o que está faltando na minha casa. Ele vai providenciar todos os dias. Então, Deus mandou entregar essas duas palavras para você. Ele tirou você de um nível de servo para um nível de filho, e faça da oração o seu pão de cada dia. Quem entendeu, por favor? Fique de pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Pai, essa palavra, tem gente nos assistindo online, a família online está nos assistindo. E tem gente aqui que ouviu a mesma palavra. Quando eu entendi que eu era muito mais do que servo, mas que eu sou um filho servo, não um servo, filho. A condição de filho vem na frente de servo. O meu nível de comunhão aumentou. Hoje eu me sinto mais próximo de ti, meu Pai. Mas há pessoas que não entendem que, graças ao Senhor Jesus, elas não são mais servas, escravas, são filhas. Então, elas têm que estar sentadas à mesa com o Pai, comer do melhor, desfrutar do melhor dessa terra. O filho, ele já tem um lugar reservado na vida eterna. O escravo não, o servo não. O filho, ele herda a vida abundante do Pai. O servo não. O filho tem direito de ter a herança do Pai. O servo não. Eu sei que tem gente que levam os outros cristãos a serem servos, porque querem que eles só obedeça, mas não é isso. Eu sou filho, a bênção já é minha, a paz já é minha, por direito, dada graças a Jesus. Na verdade, a prosperidade de Deus, do Pai já é minha, a saúde do Pai já é minha. Eu tomo posse de tudo que o Pai tem, porque eu sou filho. Então o Espírito Santo vem de forma abundante, como chuva serôdias,
seja derramado nessa noite sobre essas pessoas que me assistem, sobre essas que estão aqui. Abre a mente dessa pessoa para ela entender que ela é mais do que serva, ela é filha, e por ela ser filha, filho, o diabo não pode tocá-la. Por ela ser filha, filho, o pai está sempre de braços abertos. A repreensão é para corrigir, não é para castigar, não é para punir. O pai não pune, o pai não castiga, o pai não amaldiçoa, o pai não condena, o pai perdoa. Oh, Espírito Santo, quando o Senhor me deu essa palavra, essa revelação, meu coração se alegrou, porque eu entendi que eu sou mais do que servo. Hoje eu estou em outro nível, mas tem gente que ainda está lá embaixo. Tem gente que age como empregado de Cristo, como funcionário, ainda não está livre das correntes religiosas ou das correntes malignas. Aqui está preso aos complexos, aos medos, aos traumas, porque não entenderam que são filhos, não servos. São filhos. O filho é um eterno servo, mas um servo nunca vai ser filho, a não ser que nasceu do pai. Se não nasceu do pai, vai ser um eterno escravo. Se alguém aqui que ainda não nasceu de novo, então que hoje, aqui e agora, aconteça o novo nascimento. Está escrito que o Senhor envolveu Jesus, envolveu Maria e fez Jesus nascer dentro dela. Lembra o Espírito Santo? Está escrito dessa forma mesmo. O Senhor envolveu Maria e fez Jesus nascer dentro dela. Envolve aqui. Envolve a família que está comigo online. Envolve essa pessoa que está aqui na tua casa. Envolve ela aqui agora. E faz ela nascer de novo. Novo pensamento, novo coração, novos hábitos, novas atitudes, novo olhar, novo semblante, novo sorriso. Aleluia e aleluia. Jesus tirou você da condição de servo e te elevou à condição de filho. Então diga isso a ele. Diga isso a ele. No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus que me salvou. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito,
Receba o perdão dos seus pecados. Receba a certeza da sua salvação. Receba a certeza de que Deus é contigo. De que você não é apenas servo, mas filha de Deus. Filho de Deus. O reino de Deus vem sobre você essa noite. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai. Obrigado por ter entregue Jesus na cruz por nós. Obrigado por tão grande amor, por tão grande privilégio. Obrigado. Conta comigo. Conta comigo para implantar o reino do Senhor em cada coração. Conta comigo para fazer essas pessoas entenderem. Elas não são mais escravas. Elas não são mais servas. Elas não podem mais aceitar uma vidinha de migalhas, de derrota, de prisão, de angústia, de medo, de desespero, de miséria. E o Pai tão grande, tão poderoso. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome. Aleluia. O gozo que eu sinto na minha alma, sinta na sua alma. O mesmo gozo que eu sinto na minha alma, sinta na sua. O Espírito Santo mora em você agora. Ele, filha de Deus, Ele escolheu você para que vai ter frutos. Ele diz: vai ter fruto. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Bendito seja o Senhor. A minha alma se regozija em ti. Tu és tremendo, tu és majestoso. Toda honra e glória seja dada a ti. Louvado seja o teu nome. Glorificado seja o Senhor Deus eterno. Aleluia. Obrigado, porque cada dia o Senhor me confirma o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer que eu faça.
leve o teu reino a todos os cantos da terra. Aleluia. Você, família que está no online, seja cheio do Espírito Santo. Ele te levanta ali agora, te acende o fogo, a chama da fé, o amor. Receba paz, receba cura. A família online que está aí, receba a cura, receba a libertação, receba o Espírito da vida, porque você também é filho de Deus. Aleluia. Que maravilha, meu Pai. Sim, eu estou empolgado. Aleluia. Hoje houve salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. Essa mesma alegria eu sinto hoje, que hoje houve salvação. Hoje houve salvação para quem nos assiste online e quem está aqui nessa noite. Hoje houve salvação nessa casa. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Podem sentar honestamente. Para você que está online, para você que está aqui. A vida tem muitos prazeres na vida. Existem prazeres que levam ao mal e prazeres que fazem bem. Mas nenhum prazer se compara estar na presença, sentado à mesa com Deus, comendo a comida que o Pai proporcionou, que é o que a gente comeu hoje aqui. Eu saio daqui feliz e tenho certeza que você também. Amém? Quem recebeu essa palavra de hoje? Hoje você sai daqui com a certeza de que você é filho de Deus. E como filho, você tem deveres, mas você tem direito de tudo que o Pai tem, tudo que o Pai pensa. Sempre essa. Bom, levanta as suas mãos vazias, Pai. Jacó disse que tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Como é que essas pessoas vão dar se nós não recebermos? Que eu disse, a gente só dá o que recebe. Abençoa elas para que elas possam honrar a tua casa. Em nome de Jesus, eu abençoo os ofertantes dizimistas. Eu declaro agora, esse dinheiro que está preso vai chegar na sua mão agora. Você vai receber um e-mail, você vai receber um telefonema dizendo que o dinheiro já está na tua conta. Eu estou enviando o dinheiro agora. Você vai enviar, agora mesmo você recebe a resposta daquela causa na justiça, a resposta daquela proposta de emprego, aquele contrato que você queria fechar, você recebe a resposta agora. A sua casa começa a reforma dela hoje, aqui agora. É o que eu declaro. A bênção sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém. Nós precisamos muito da sua ajuda. Para que nós possamos manter essa porta aberta, a gente conta com o seu dízimo e a sua oferta. Nós vamos fazer uma distribuição de cestas básicas. Vamos, essa semana, os moradores de rua e distribuir alimento, distribuir cobertor. Isso é possível através do seu dízimo e da sua oferta.
Eu quero que você me ajude a continuar pregando a palavra de Deus. Me ajude a continuar pregando a palavra de Deus. Eu vou deixar aqui embaixo o Pix para você, família online, se você sentir no seu coração. Tem o celular 2199-638-4835, Pix, ou igrlogos@gmail.com é o nosso Pix. Você que quiser manter essa foto, nos dá, inclusive eu quero te pedir isso, nos dê condições de continuar levando a palavra para você. E você que está aqui, que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, traga aqui à frente. Você que trouxe o seu melhor, os demais, vamos ficar de pé, vamos finalizar o nosso culto. Tem alguém que trouxe a oferta? Por favor, traga o seu melhor. Deus abençoe. Você vai ter muito mais para poder dar muito mais. Muito mais. Tá bom? Vamos para casa? Que noite maravilhosa. Pai, eu te agradeço por essa noite. E eu sei que noites como essa, e melhores do que essas, teremos aqui. Visita aqueles que estão afastados, aqueles que estão fracos. Visita aqueles que estão agora no hospital, aqueles que estão numa mesa de cirurgia, aqueles que estão no presídio. Visita aqueles que estão em casa, camados ou enfermos. E eu declaro a cura, eu declaro a libertação desse viciado. Eu declaro a restauração espiritual desse que caiu e não consegue se levantar. Eu entrego as famílias, abençoe Saracuruna, abençoa, meu Pai, quem entra e quem sai, seja protegido por Ti, que a violência, os vícios cessem e que haja paz nesse bairro, nos bairros vizinhos. Obrigado por essa noite, louvado e glorificado para todo sempre seja o Teu nome. E os que disserem, digam amém. Amém? Boa noite a todos. Até o próximo culto, sexta-feira, 19h, oração de cura e libertação. Vamos para a guerra, vamos para cima do mal. Como filho de Deus, o mal cai e a gente fica de pé.